Olá, aqui é o professor Vitor Araújo e vamos aqui falar de aproximações lineares diferenciais para funções diferenciáveis de uma primeiro e depois de duas variáveis. Então recordemos que a reta tangente no ponto x0 f de x0, ou o gráfico de uma função de uma variável y igual a f de x, é o gráfico desta função aqui. Tem esta equação, y menos f de x0 igual a f' de x0 vezes x menos x0, ou não é escrito deste jeito, y igual a f de x0 mais f' de x0, x menos x0, que é algo da forma y igual a mx mais b, em que o m é a derivada em x0, f' de x0. É o declive da reta. Okay? Esta é também uma aproximação linear da função para x menos x0 pequeno, ou seja, o valor da função, aqui pertinho deste ponto de tangência, ele é muito bem aproximado pela reta tangente. Então eu posso, quando eu olho para a reta tangente perto do ponto de tangência, a reta tangente aproxima muito bem o valor da função. Então eu posso usar isto para aproximar os valores da função perto do ponto de tangência. Esta ideia se estende a funções de várias variáveis. Para isso a gente considera funções lineares do tipo z igual a x mais by mais c, e isto é a equação geral de um plano no espaço. Okay? Lembrem de geometria analítica. Então este plano tem essencialmente dois declives, entre aspas, que é a constante a e b, que determinam a direção do vetor perpendicular ao plano, né? O vetor ab menos 1. É o vetor ab menos 1. Então, estes números vão ser calculados a partir de f de xy, o a e o b, usando as derivadas parciais. Ou seja, o a vai ser a derivada parcial em relação a x e o b vai ser a derivada parcial em relação a y. Isto é muito semelhante ao que acontece no caso de dimensão 1, em que o m, o declive, é a derivada, simplesmente. Então, analogamente ao caso de uma variável, definimos a aproximação linear de f de xy em x0, y0 pela aplicação linear somada, a aplicação linear para o plano tangente somada ao valor da função f de x0, y0 mais esta aplicação, L de x menos x0, y menos y0, onde o L é simplesmente esta aplicação linear aqui. Então eu obtenho f de x0, y0 mais derivada parcial em relação a x em x0 vezes x menos x0, mais a derivada parcial em relação a y em x0, y0 vezes y menos y0. Esta aplicação linear é conhecida como a diferencial e se escreve tradicionalmente deste jeito. df igual a derivada parcial em relação a x vezes dx mais derivada parcial em relação a y vezes dy, em cada ponto. Ok? Notação alternativa, mesma coisa. Isto mede a variação de f perto de x0 e y0 quando nós passamos do ponto x0 e y0 para um ponto x0 mais dx, y0 mais dy. Okay? Também se escreve que o f de x, y é aproximadamente f de x0, y0 mais o f' de x0, y0 dx mais o f' de x0, y0 dy. Usando esta noção, nós podemos dizer o que é que significa que uma função é diferenciável num ponto. Uma função é diferenciável num ponto do seu domínio, se a diferencial é realmente uma boa aproximação da função perto do x0 e y0 no seguinte sentido. Se eu olhar a diferença entre a função em x0 mais ΔX e y0 mais ΔY com a sua aproximação linear, que é o f de x0 y0 mais f' x de ΔX, f' y ΔY, né, no ponto x0 y0. Okay? Portanto, estou pegando aqui devia ter um sinal mais. Tá? Então eu tenho a diferença entre f de x, x0 mais ΔX e y0 mais ΔY menos a aproximação linear, dividida pelo tamanho da perturbação, dividida pela norma do vetor ΔX ΔY. Isto aqui tende para zero quando o ΔX ΔY vai para o vetor nulo, quando eles ficam muito pequenos. Okay? Isto significa o quê? Significa que, de fato, né, o que está no quociente vai para zero, portanto, o numerador vai para zero mais depressa que este denominador que está indo para zero. Então,
o valor da função em x0 mais delta x, y0 mais delta y, é realmente muito bem aproximado pela aproximação linear. Existe um critério para garantir que isto é sempre verdade. Se f de x e y tem derivadas parciais contínuas numa região de plano, então ela é diferenciável em cada ponto dessa região. Então, se as derivadas parciais forem contínuas num ponto, eu sei que isto vale. Okay? É um teorema geral de análise. E a partir daqui nós podemos determinar o plano tangente ao gráfico de f. O plano tangente ao gráfico de f é de fato o que é dado pela aproximação linear, ou seja, é o plano dado por z igual a uma constante mais uma constante que é a derivada parcial em relação a x no ponto, x0 e y0, vezes x menos x0, mais outra constante, a derivada parcial em relação a y, nesse ponto, vezes y menos y0. Então, isto é um plano que passa pelo ponto do gráfico x0, y0, f de x0, y0. A direção normal, ou direção ortogonal ao plano, é a derivada parcial em relação a x, a derivada parcial em relação a y, menos 1. Portanto, em particular, para uma função diferenciável, temos a garantia de que o plano tangente realmente aproxima muito bem o gráfico de f perto do ponto de tangência. Okay? Então, reparem, este plano, né, tem este vetor como vetor ortogonal. Okay? Este é um plano que passa por este ponto aqui. Temos também um jeito de obter a equação do plano tangente usando o produto escalar. Okay? A equação do plano tangente, nós podemos enxergá-la como se este aqui, 0 igual a este aqui, mais este aqui, menos aquele pedaço ali. Eu escrevi a mesma equação, né, colocando tudo do mesmo lado da identidade, da igualdade. Né? E do outro lado deixei 0. Okay? Agora observem, este produto todo que está aqui, isto vezes isto, mais isto vezes isto, menos esta coisa toda, pode ser escrito como um produto escalar. O produto escalar do vetor ΔF ΔX, ΔF ΔY, menos 1, multiplicado pelo vetor x menos x0, vírgula y menos y0, vírgula z menos f de x0, y0. Okay? Daí a interpretação de que este vetor que está aqui entre parênteses grandes, parênteses aqui, e este vetor, né, é perpendicular ou normal ao plano que passa pelo ponto x0, y0, f de x0, y0. Okay? Portanto, este vetor aqui, vocês já sabem que é um vetor perpendicular ao plano tangente no ponto x0, y0, f de x0, y0. E isto pode ser usado para definir rapidamente o plano tangente. Okay? Vamos ver uma interpretação geométrica do plano tangente. Aqui tem um gráfico representado aqui para esta superfície. Um ponto do gráfico, x0, y0 aqui no domínio, x0, y0, f de x0, y0 no gráfico, no espaço. E temos aqui as retas com o x0 constante e as retas com o y0 constante no plano. Ok? Certo? Ok. Então, agora no espaço, se eu fizer x0 constante, eu tenho um plano que é paralelo ao plano YZ, que passa pelo ponto de coordenadas x0 no eixo do x. Este é um plano aqui, passando com coordenadas x0, com a abscissa x0, paralelo ao plano YZ. Ele vai intersectar o gráfico da minha função nesta linha vermelha. Ok? Aqui é o mesmo ponto do gráfico que estava no slide anterior. Okay? Portanto, esta é a curva de interseção do gráfico da função com o plano x igual a x0. E agora eu digo que isto é uma reta tangente ao gráfico vermelho. A inclinação desta reta tangente é exatamente a derivada parcial em relação a y. Porquê? Porque isto é a função que eu tinha, f de xy, com x0 igual a constante. Okay? Eu intersectei o gráfico da função com o plano x igual a x0, x constante igual a x0. Então isto é a função com o x constante igual a x0. Logo a derivada parcial que eu obtenho aqui, a derivada parcial em relação a y, né, quando faço o x constante,
vai corresponder à inclinação desta reta. Analogamente faço para y0. Faço o plano y igual a y0, que está aqui, que é um plano que passa pelo ponto de ordenada y0 no eixo dos y e é paralelo ao plano YZ. Este plano representado aqui. A interseção deste plano com o gráfico da minha função é esta curva azul. Okay? E nesta curva azul eu tenho os pontos do gráfico da função f de x, y, em que o y0 é constante. O y é igual a y0 constante. E a inclinação da reta tangente a esta curva azul é exatamente a derivada parcial em relação a x no ponto x0, y0. Certo? Então eu representei, já tenho aqui a inclinação, tenho aqui a reta tangente à curva azul, tenho antes a reta tangente à curva vermelha, e estas duas retas, ok, que não são paralelas e passam pelo mesmo ponto, definem um plano tangente, que é o plano tangente ao gráfico da função. Né? Então eu tenho aqui o ponto do gráfico, tenho o plano tangente ao gráfico da função, ele contém estas duas retas, okay? Uma com inclinação derivada parcial em relação a y, a outra com inclinação derivada parcial em relação a x. Okay? E é com estas informações que a gente obtém a equação do plano tangente. Certo? Vamos ver, já aqui a seguir, exemplos do cálculo de planos tangentes.